tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e como sempre eu inicio o nosso programa agradecendo a sua audiência, quer seja aos domingos de forma inédita o nosso programa das 6 às 7 da noite ou ainda nas 3 reprises diárias que nós temos. 2 em horários alternativos e uma sempre 00:30 diariamente. E ainda você que nos assiste pelo canal no YouTube, Altos Papos TV, Altos Papos com Robson Marcelo no YouTube, o meu muito obrigado também, onde quer que você esteja, tá bom? Estamos iniciando mais um Altos Papos então e hoje nós vamos falar sobre Guarda Municipal. E para isso nós estamos recebendo aqui o comandante da Guarda Municipal de Itupeva, Dr. Vladimir. Dr. Vladimir, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado por estar presente aqui com você. E estou recebendo também o comandante da Guarda Municipal de Jundiaí, Dr. Ferraz. Dr. Ferraz, também muito obrigado por aceitar o nosso convite. Da mesma forma, Robson, nós aqui agradecemos aqui o convite. E estou recebendo na parte musical a dupla sertaneja Cadu e Felipe. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Felipe e Cadu. Felipe e Cadu, claro. A gente agradece a presença. Tá certo. E no início do nosso programa, você sabe, a gente sempre traz uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui. Conta a história daquela bailarina muito novinha, mas que se dedicava muito. Mais de 8, 10 horas ela treinava diariamente. Até que surgiu a grande oportunidade da sua vida. Aos 12 anos de idade, ela foi fazer um teste para participar do maior balé do mundo, o Bolshoi. Ela então se preparou, se sentiu 100% e foi fazer o teste. Chegando lá, ela deu tudo de si. Achou que tinha sido realmente perfeita, maravilhosa. Esperou as notas dos jurados e esperou o veredito final daquele examinador. As notas foram excelentes, como ela achava. Mas o examinador, por sua vez, disse assim, olha, ainda você não está pronta. Ainda você não vai fazer parte do balé Bolshoi. Aquilo a deixou muito desesperada. Ela então resolveu até desistir de dançar, mas graças ao apoio da família ela continuou dançando. Montou o seu grupo de balé, se transformou numa grande professora. Até que um dia o balé Bolshoi voltou à sua cidade para escolher uma bailarina. E ela tinha lá uma bailarina que era muito boa. Ela então resolveu inscrevê-la para quem sabe ela conseguir a vaga. E por sua surpresa, quem estava lá como examinador? O mesmo examinador que havia reprovado a sua dança há um tempo atrás. Ela então ficou desesperada. A sua aluna também foi nota 10 na sua concepção. Todos os examinadores aprovaram, menos o examinador principal. Ele disse assim, ainda você não está pronta. Você não vai fazer parte do balé Bolshoi. Aquilo deixou a professora indignada. Ela então foi falar com o examinador, afinal de contas, já era adulta, poderia conversar de igual para igual com o examinador. Ela então chegou para ele e disse assim, olha, eu fiz esse mesmo teste há 10 anos atrás e o senhor me reprovou. Hoje eu tenho uma das melhores bailarinas do meu grupo. Ela dançou muito bem e o senhor também reprovou. O senhor me disse não e aquilo me frustrou. Eu nunca mais quis dançar profissionalmente. Montei a minha escola, mas nunca mais dancei profissionalmente. O examinador então olhou para ela e disse assim, eu percebo hoje que o que eu fiz foi o certo. Você realmente não poderia ser uma das nossas, porque você desistiu no primeiro não. Aquilo entrou como uma faca na cabeça da professora. Por quê? Porque foi uma verdadeira lição. Aquele não do examinador foi uma verdadeira lição para a professora. Nós não devemos desistir no primeiro não. O primeiro não é só o primeiro. Nós vamos ter a vida inteira para receber não e receber sim. Basta você ir atrás do seu sim. Não desista no primeiro. Essa é a nossa mensagem, abrindo o Altos Papos de hoje. Rápido intervalo comercial, não saia daí não. Voltamos já, Altos Papos com Robson Marcelo, aqui no canal 25. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas.
Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e sempre no início do nosso programa, você que curte aí essas mensagens que eu abro sempre no nosso programa, eu falo do livro Lições de Vida, o livro que eu fiz e doei para 4 entidades. São elas a Amarati, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória de Várzea Paulista. Qualquer uma dessas entidades que você procurar, você adquire o livro, toda a renda é revertida para essa entidade e ainda você leva belas mensagens para casa, tá bom? Você que já comprou, meu muito obrigado. Você que não comprou ainda, procure o seu livro. Mensagens lindas e, claro, ajude essas entidades que precisam tanto de você. Nosso assunto hoje, Guarda Municipal. Para isso nós estamos recebendo, como já apresentei no primeiro bloco, o comandante da Guarda Municipal de Itupeva, Dr. Vladimir, e ainda o comandante da Guarda Municipal de Jundiaí, Dr. Ferraz. Eu inicio o nosso papo de hoje com o Dr. Vladimir, está mais perto de mim aqui. Dr. Vladimir, que eu conheço há bastante tempo já, advogado, e que assumiu a Guarda Municipal de Itupeva. Mas vamos conhecer um pouquinho, vamos conhecer um pouco dos nossos convidados. Os meus telespectadores gostam de saber um pouquinho da vida dos nossos convidados. Falar um pouquinho da sua vida. Você nasceu em Jundiaí, Vladimir? Nativo aqui de Jundiaí, inclusive, eu, aqui pertinho, né? O estúdio aqui, na Malota eu fui nascido aqui, mas não é Malota de hoje, né? Era uma verdadeira maloca aquela. Aí eu nasci aí, perto da antiga Vigorelli, porque meu pai era marceneiro da Vigorelli, né? E depois nós fomos morar ali na Rua do Retiro, na José Leme do Prado, e ali eu passei toda a minha infância, a minha juventude, né? Ali também nós se formamos, né? Todo mundo se conhecia, todo mundo se protegia, né? Então era uma infância maravilhosa que nós passamos ali, né? Tá certo. E daí foi estudar. Estudou aonde? Passou por onde para ver se o pessoal que está assistindo aí em casa se lembra de você? Aí eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu não tinha nem 14 anos, eu fui descarregar caminhão na Tioto, que era muito próximo. Na época podia, né? Na época podia. Hoje não pode. Tem uns E hoje você não cavalões aí pode. de Hoje você 16 pode anos roubar, que pode matar. não Certo? pode trabalhar, senão cai o braço. E os pais também, né? Hoje vai responder por alguma coisa. Mas naquela época se podia, né? Então nós fomos trabalhar na Tioto, né? Trabalhamos, e que foi um período maravilhoso também, porque ali nós aprendemos a ser homem, né? Então a responsabilidade veio muito cedo para a gente. Além disso, a gente tinha que ajudar em casa, tinha que dar o lerite para o pai, né? E o pai, se sobrava alguma coisa, dava uns 10 reais para você, comparado com o dinheiro de hoje. Então era difícil, né? Mas também nos ensinou, né? Porque na época ali, né? Na Rua do Retiro, final, não tinha marginalidade, sabia que todos eram trabalhadores, né? E foi uma infância, uma juventude muito bacana, né? E nós fomos desenvolvendo, né? Fomos trabalhando, fomos metalúrgico, né? E aonde? Eu trabalhei na Elefix, na antiga Oscar, né? Na Astra Plásticos, e depois eu me formei com 24, 25 anos, falei, agora Nevermore, agora vamos seguir o que nós gostamos. Aí enveredamos por direito. Né? Certo, se formou advogado. Vamos conhecer um pouquinho do meu outro convidado, né? O Dr. Ferraz, que eu conheço há algum tempo também, comandante da Guarda Municipal aqui de Jundiaí. Saber um pouquinho dessa infância. Dr. Ferraz, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Robson. Fala um pouquinho dessa infância. O senhor é de Jundiaí ou não? Não, na verdade não. Na verdade eu sou mineiro, mas que cidade? de Andradas, aqui da divisa. Grande Isso. apresentador, Marcelo. Bom, enfim, eu vou lembrar o nome dele. Isso. Apresentador sertanejo. Exato. Terra do vinho. E aqui eu morei na área do Eloy Chaves, da Fazenda Ermida. Né? Mas veio para cá como? Não, já tinha uns 7, 8 anos. Por que veio parar em Jundiaí, doutor Ferraz? A minha avó morava para cá. Né? E nós, em Minas, os parentes do meu pai para cá. E aí resolvemos, à época, até acho que por questões financeiras, enfim. Mas, na verdade, hoje eu me sinto mais jundiaense do que mineiro, porque 7 anos, essa cidade, essa região faz mais é de muito... 10 anos que o senhor está aqui, né? Muito, um pouquinho mais. Mas assim, a gente acompanhou também a evolução da cidade, da região. Quando houve o início da construção do Eloy Chaves em si, foi a primeira ideia de que o zoneamento urbano podia chegar
até a área rural de Jundiaí, né? Eu penso que tenha sido para nós, à época, o primeiro processo, na verdade. E hoje é uma cidade. Eu cheguei a trabalhar em indústria também, na Tusa, a antiga Tusa, hoje Siemens. Tusa, transformadores. Sociedade Anônima. Depois fui para o Exército, fiquei 1 ano no Exército, 77. Depois 10 anos na Polícia Militar, em São Paulo e aqui. Aí passei no concurso, cursei Direito no Anchieta, passei no concurso para delegado em 93 e me aposentei agora em 2009, já como delegado de polícia. E só faltava comandar a Guarda Municipal. Cara, essa carreira voltada à defesa do ser humano, como é que foi? Tem algum advogado? O pai incentivou? Como é que foi? Na verdade, não. Na verdade, na família, o único dentro da área de segurança sou eu mesmo. Os demais, todos voltados para a área social, área da produção, né? A área de segurança, a área do direito, realmente só eu, enfim, o maluco da... Nós, né, Vladimir, nós somos os malucos de encarar essa área tão complicada. Também. Além de engenheiro químico, o pessoal que assiste o programa sabe disso, eu fiz bacharel em Direito. Que legal. Não sou advogado, mas sou bacharel em Direito pela Universidade de Anchieta. Então entende do que a gente está falando, né? A área de segurança... eu sou favorável, vou até entrar nesse assunto, eu sou favorável a ensinar Direito já no colegial. Acho que deveria ter introdução ao estudo do Direito no colegial, que todos nós deveríamos saber os nossos direitos. Né? Exatamente. A nação, ela ficaria... A ideia de nação esclarecida passaria por essa fase, esse início de conhecimento a partir realmente do primeiro momento na escola. Né? Em Engenharia Química, no primeiro ano, tinha uma matéria chamada Estudo dos Problemas Brasileiros. Imagina uma matéria dessa, uma matéria só. Isso aí precisa fazer uma universidade para você entender os problemas brasileiros. Né? Não é uma matéria só que vai resolver. Isso poderia, por exemplo, modificar por introdução ao estudo do direito. Exatamente. E se a gente voltar essa questão para a área da segurança, a gente vê que segurança pública não fica só na proteção do bem, do patrimônio da pessoa. Na verdade, ela é muito complexa, principalmente para nós hoje que estamos no governo. São vários os indicadores, elementos que vêm para a segurança pública. Né? Então, qualidade de vida, dignidade de vida das pessoas, divisão de renda, PIB, questão econômica, questão social. Então, são valores que, na verdade, de uma forma direta ou indireta, eles refletem no campo da segurança e procurar entender toda essa complexidade de valores para ter realmente, se não segurança, mas a sensação de segurança realmente é o grande desafio. Verdade. A gente vai tocar bastante no assunto de guarda municipal, é claro, os dois comandantes estão aqui, mas deixa eu dar boas-vindas aqui para a minha parte musical também. Cadu, de preto, Felipe, de verde. Contrário. É invertido de novo? Invertido de novo. Esse negócio de dupla sertaneja. É verdade. Então é Cadu de verde e o Felipe de preto. Felipe e né? Cadu. Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente que agradece, Robson. Fala um pouquinho de você para o pessoal conhecer. Você nasceu aonde? Eu sou jundiaense, a dupla Felipe e Cadu é formada por um paulista e um goiano, né? Eu sou jundiaense, nasci em Jundiaí. E o Cadu é goiano, só que ele nasceu em Morrinhos, próximo à cidade, acho que a 100 km de Goiânia. E aí, devido às amizades próximas que a gente tem, o Zé Henrique, da dupla Zé Henrique Gabriel, apresentou o Cadu para mim. Eu sou muito amigo do Zé Henrique, aí ele acabou apresentando o Cadu e a gente acabou formando a dupla faz 2 anos. Você sabe o que você falou agora? Eu conheço muito o Zé Henrique, aliás, um abraço Zé Henrique e Gabriel. Apareçam aqui, como diria o filósofo Danilo Gentili. Estou esperando vocês aqui. Você acabou parecido até com ele, hein? Todo mundo fala, Zé Henrique é bem amigo. Então a gente acaba tendo essa coincidência, todo mundo falando que a gente parece bastante. Nós vamos conhecer um pouquinho então do Cadu. Agora sim, acertei. Cadu, fala um pouquinho. Ele já falou, já entregou que você nasceu em Goiânia, né? Morrinhos? Sim, eu sou goiano, né? Sou de Morrinhos, perto de Goiânia, para os novos ali. E eu vim pra cá montado com o Felipe, o Zé Miranda, o Felipe. Eu vindo bom assim, assado assim. E eu já via. Você não virou para ele e falou, não tem um mais perto, não? Tem isso, tem um rapaz bom assim, assado assim, um molequinho, gente boa. Eu já tinha vindo parar de cantar, né? Tinha 2 anos que eu tinha parado de cantar. Vou tentar de novo, né? Aí eu vim conhecer ele. Então, quem faz a primeira e a segunda voz? Eu sou a primeira e o Cadu é a segunda. Como é que vocês definiram isso? Você chegou a fazer a primeira voz, ou Cadu? Já cheguei a fazer sim. Aí, através das outras duplas que eu tive, aí eu optei em fazer segunda, por gostar mesmo. Fazer segunda, que é mais de boa, e que eu nem gosto também, né? É que na verdade não tem, no nosso caso não tem tanto esse primeira e segunda, tem só pelo
caso de marketing da dupla sertaneja, mas tanto o Cadu faz primeiro, às vezes faz segunda, a gente inverte sempre nos shows, assim. No show vocês acabam invertendo? Sim, intercala um pouco. E para quem fez a primeira voz e fazer agora a segunda, é mais fácil para entender ou não, Cadu? né? Acaba tendo noção mais, né? Porque muito diferente do que as pessoas em casa pensam, né? Existem algumas duplas que você fala, eu não ouço nem a voz. Por exemplo, Bruno e Marrone, eu sempre dou esse exemplo aqui, que o Bruno tem a voz muito forte. Sim. E o Marrone não tem voz, não, brincadeira. Mas parece que ele não está cantando, né? Parece que ele está dublando, né? Então, mas é muito importante a segunda voz. Explica para, defenda a sua classe, exatamente. Por favor, Cadu. Mas é assim mesmo, cara. Você acabou escutando. Eu mesmo, antes de começar a cantar, eu não ouvia isso, né? Assim, mas, né? Depois você vai começar a ouvir, fala que está acontecendo uma vozinha aqui, não estou entendendo. Mas é sempre assim mesmo. Mas para aprender a segunda, eu acho que você tem que entender um pouquinho a primeira também, né? Tem que ter. Tem que ir estudando um pouquinho a primeira voz também. Verdade. O Felipe consegue fazer a segunda voz ou não? É mais consigo. Na verdade, antigamente, antes de ter a dupla com o Cadu, eu tinha uma outra dupla, onde eu era a segunda voz na dupla. Então, tipo assim, a gente teve essa escola, né? Da primeira, da segunda voz, e aí fica mais fácil pra gente montar a dupla, né? Legal. Dá uma palhinha aí, vamos ver aqui. Que música vocês cantaram primeiro para saber se ia entrosar? Arrebatando a paixão recolhida, com delírio de felicidades, em soluços você me dizia, amor, que saudade. E aí? Assim foi. Mas já estava assim entrosadinho ou não? Cara, por incrível que pareça, foi. É mesmo? E agora eu acredito, vocês falaram juntos, agora eu acreditei. Eu estava um pouco em dúvida. O entrosamento aqui é bom. Vamos fazer o seguinte, a gente está encerrando esse bloco, então faça uma de vocês, então, para a gente encerrar o bloco. Essa aqui é uma música chamada Escolha Você, que a gente acabou de lançar no CP, mais ou menos assim. Vamos lá. Hoje eu acordei mais cedo, pensando em você, na saudade que não vai embora, na vontade de te ver, no abraço apertado, no sorriso apaixonado que só você tem. Hoje nada mais importa, o meu tempo é todo seu. O amor falou mais alto que juntar você e eu. Quando você chegou, o sol também voltou a brilhar. E se a saudade então bater, invente uma desculpa boba, mas não deixe de me ver, nem pense em me esquecer. O coração tá sempre aberto, esperando por você. E se faltar amor, a gente completa. E se quebrar amor, a gente conserta. E se meu erro for você e o melhor for te esquecer, ainda escolho você. E se faltar amor, a gente completa. E se quebrar amor, a gente conserta. E se meu erro for você e o melhor for te esquecer, ainda escolho você. Altos Papos volta já. Muito bom. Obrigado. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta a Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, hoje recebendo o comandante da Guarda Municipal de Itupeva, o Dr. Vladimir, comandante da Guarda Municipal de Jundiaí, Dr. Ferraz, e a dupla Cadu e Felipe, que agora sim já sei quem é o Cadu, já sei quem é o Felipe. O de preto é o Cadu, mentira, o de verde é o Cadu, o Felipe é o de preto. A gente encerrou o último bloco falando de música e durante o intervalo aqui a gente falou de mais música. E você me falou que você tem uma música que o Luan Santana gravou, é isso? Sim, na verdade no ano de 2013, tanto o Luan Santana quanto o Jorge Mateus, Zé Novaes, Henrique Gabriel,
Matheus e Cauã gravaram algumas composições minhas. E uma delas foi Tudo Que Você Quiser. Que hoje ela tem tema da Malhação, da Rede Globo, algumas músicas. Isso é muito legal, porque o Zé Henrique é um excelente compositor, ele tem músicas gravadas pelos grandes nomes da música sertaneja do Brasil, não só sertaneja, mas se ele gravou uma música sua, significa que tem peso. Bem bacana. Faz um pedacinho do Luan Santana aí. Troco minha paz por um beijo seu, eu troco meu destino pra viver o seu, eu troco a minha cama pra dormir na sua, eu troco 1000 estrelas pra te dar a lua, e tudo que você quiser, e se você quiser, te dou meu sobrenome. Essa música fez muito sucesso, pô. Você está milionário, então. Ainda não. Ainda está no programa errado, você tem que estar lá no Faustão. Ainda não ganhei na Mega Sena. Não. Como é que é isso aí? Você coloca uma música lá, os compositores dividem o que der a arrecadação? Na verdade, essa arrecadação é feita pelo ECAD, né? O ECAD distribui. Então, e aí se a música fizer sucesso, recebe mais? Isso, quanto mais ela, na verdade, quanto mais ela toca, mais gera arrecadação, né? E essa arrecadação é dividida entre os músicos, o artista, o intérprete. Mas igualmente ou não? Não igualmente. É uma porcentagem. A música que tocar, é isso, né? Isso, é a música quando tocar. Você falou assim do Luan Santana, quem mais gravou? Jorge Mateus. Jorge Mateus? Qual que é o Jorge Mateus? E se você quiser, espero por você. E se você ligar, eu corro pra atender. À meia-noite ou 4 horas da manhã, eu vou te encontrar na hora em que você chamar. Chamar. Jorge Mateus chama na hora que você chamar. Só o Jorge que canta, né? O Mateus não vira. O Luan Santana acabou outras músicas, chama Garotas Não Merecem Chorar. Também fez muito sucesso. A nova música de trabalho dele é Tanto Faz, também é uma composição minha. Qual? Canta um pedacinho. Tanto Faz em qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou. O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue, o meu amor não envelhece, você não sai da minha mente. É que você me causa febre, de uns 40 graus ou um pouco mais, eu quero é você, eu amo só você. A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos entrar no nosso assunto aqui da Guarda Municipal. Mais uma vez, só para te lembrar, estou recebendo o comandante da Guarda Municipal de Itupeva, o Dr. Vladimir. Como é que surgiu o convite para ser comandante da Guarda Municipal para um advogado? Como é que foi? Eu acredito que seja igual no Ferraz, né? Então é o seguinte, o Bocalão, eu conheço o Bocalão de longa data, né? Nós somos amigos. Ricardo Bocalão, prefeito da cidade de Itupeva. Prefeito de Itupeva. Eu conheço o Bocalão de longa data, também frequentávamos ali a Rua do Retiro, na sua juventude. Eu fui advogado do Bocalão. Né? O Bocalão era... Deu muito trabalho, não? O Bocalão sempre foi meio comportado. Depois ele virou sindicalista, ele virou um grande homem que vier. E ele foi metalúrgico, ele teve até um probleminha na mão, né? Que ele era retificador. E tem uma grande chance de ser presidente, então. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E aí ele foi evoluindo, né? E ele, dentro da história dele, sindicalista, foi indo. A gente sempre manteve um contato. E depois, quando ele foi eleito, e nós tivemos aí um contato no final do ano, essas coisas todas. Ele falou, ele me chama de Vlad, né? Falou, Vlad, eu tenho uma pipa aqui para você. Falei, seja lá. Falei, ele vai dar o departamento jurídico para mim. Falei, não vou aceitar, não quero isso aí. Aí ele falou, não, você vai ser meu comandante da guarda. Eu falei, mas Bocalão, não, porque a guarda, que é geralmente a pessoa ligada à formação jurídica, né? Que tenha o humanismo como formação e que a grande maioria das guardas do país. E eu aceitei o convite, e ele me deu liberdade total de atuação. Né? Isso em 2012? 2012. Qual foi a maior dificuldade que você teve assumindo a Guarda Municipal? Olha, foi o pouco material que nós pegamos, né? Nós pegamos a guarda sem nada, né? Com uma viatura. Então, o efetivo com moral lá embaixo, eles não tinham efetividade de atuação, de trabalho. Então, eu falei, gente, não, aqui vai ter liberdade de atuação com responsabilidade.
né? Porque vocês sabem, vocês nasceram guarda. Quem está aqui já nasce guarda, já pensa como guarda, né? E quem não está, vai embora. Mais ou menos isso. E aí o que ocorreu? O pessoal engajou nesse sentido, engajou na ideia, sabe fazer o serviço, e a guarda deu um alavanco, um up muito grande nesse sentido, né? E foi um trabalho maravilhoso, está ali. Hoje nós temos uma sede muito boa, não comparado com o Jundiaí, né? Mas melhorou muito. Hoje nós temos 9 viaturas, estamos implantando um canil, né? E nós estamos fazendo... Em 2 anos vocês aumentaram? Aumentamos. 900%? Tinha uma 900%. viatura, foi para 9? É. Qual a população atual de Hoje é Itupeva? 52 mil pessoas, 647, para ser mais preciso. Eu fiquei abismado que eu fui visitar o Bocalão esses dias aí. Aliás, um abraço para o Osmar também, o vice-prefeito, que é um grande amigo meu. Fui visitar, na verdade, o Osmar, acabei visitando o Bocalão. Eu estava vendo o mapa de Itupeva, as divisas que Itupeva faz, são 9 cidades, é isso? É um território de 220 quilômetros, né? Boa parte é rural. Então, nós fazemos fronteira ali com Campinas, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Cabriúva, Itu. Então, é muito grande, né? Então, não parece, mas é um território vasto, tem 9 saídas, que é um complicador para nós, porque você não tem como monitorar isso. São rurais, né? Que devem passar por dentro de sítio. Então, é uma dificuldade muito grande, né? Então, com o monitoramento que virá, ou a expectativa de vir, vai melhorar um pouco, vai amenizar para a segurança lá, tanto para GM, Polícia Civil, Militar, né? Mas o território é vasto, é grande, isso que dificulta a nossa atuação, né? Bacana. Vamos falar um pouquinho agora com o comandante da Guarda Municipal de Jundiaí, que tem uma grande incumbência também, mas antes vamos saber como é que surgiu esse convite para ser comandante da Guarda Municipal, doutor Ferraz, que era delegado aposentado, eu me lembro. O senhor tem uma criação de cavalos ali, que eu tive a oportunidade de conhecer, ali no pé da Serra do Japi, né, que gostava muito de cavalos. Tive a oportunidade também de levar os meus alunos para conhecer a Serra do Japi e fui muito bem instruído pelo doutor Ferraz e o meu amigo Soares também, que foi meu aluno, Soares, um grande abraço. Soares é inspetor da Guarda Municipal. Como é que surgiu o convite para ser comandante da Guarda? Na verdade, é a mesma história aqui do Vlad. Eu e o Pedro Bigardi somos colegas já de longa data, somos professores da mesma faculdade. E aí surgiu esse convite, esse belo convite, né, Vladimir? E aí, pelo tamanho do desafio, resolvi por também aceitar. E hoje, 1 ano e alguns meses à frente, eu penso que esse desafio está sendo contornado, né? Então, hoje, realmente, a Guarda de Jundiaí, nós que chegamos de fora, na verdade, Robson, nós temos uma ideia de planejamento estratégico de ações visando resultados. Eu penso que, principalmente, o poder público, a exemplo do que faz a iniciativa privada, ele tem que apresentar resultados, ele tem que ter indicadores, ele tem que ter metas, estratégias, diretrizes, avaliação de resultados, aprimorar o que não está bom, corrigir o que está errado. E, nesse sentido, é que a gente tem caminhado. Então, hoje, se a gente trabalhar a Guarda Municipal como uma empresa, a gente vê que ela tem uma estrutura tal que ela tem que funcionar em todos os segmentos. Então, hoje, uma população que chega aos 400 mil é o mesmo problema de Itupeva. Nós precisaríamos aí de mais de quase 700 a 1.000 guardas. Quantos nós temos? Nós temos 370 só. Agora, com o último concurso, tínhamos 280. Então, fomos para 370 agora. Um mês, 2 meses, que eles assumiram o cargo. Sim. E agora o final é para chegar a 500 e poucos guardas. Mas ainda assim, em razão da demanda, é pouco. Se a gente for trabalhar. 68 viaturas 68 hoje. viaturas. Mas temos que chegar a 100 viaturas, com motos. Contando com motos. Motos, caminhões, ônibus, enfim. Mas a ideia é chegar em 100 viaturas para atender os 500 guardas e atender todo o território de Jundiaí, que são mais de 400 quilômetros. Mas eu quero saber também qual foi a maior dificuldade que o senhor teve na Guarda Municipal. Exatamente a do Vlad, eu vejo que é o problema da maioria dos comandantes de guardas. Estruturar a guarda de uma forma tal que ela funcione.
Esse é um desafio muito grande, porque no caso de Jundiaí, ainda que os colegas anteriores tenham tido essa preocupação, isso não anda se não há vontade política, se os nossos governos não têm essa ideia, né? Então, hoje a gente nota que, graças a Deus, os nossos governos eles têm essa visão estratégica para a segurança pública no município. Vou perguntar de forma bem sucinta, uma ideia que eu tenho. Os guardas são concursados, então são pessoas que assumiram o cargo através do concurso, e o comandante da guarda não é concursado. Existiu algum problema nesse? De repente, não aceitar o comando? Já teve algum tipo de problema assim ou não? Não, no caso de Jundiaí não, porque enquanto delegado eu sempre trabalhei com a Guarda Municipal. Então eu tinha sempre uma boa receptividade, né? E nesse sentido, em todas as áreas eu sempre fui muito bem atendido por eles, né? E hoje a gente vê uma grande diferença, na verdade, em relação ao trabalho dos guardas, que a motivação deles diretamente nos motiva também a estar sempre aprimorando o nosso trabalho. Mas, nesse sentido, a ideia de recepcionar, a ideia de melhorar através de estratégia é reconhecido pela tropa. Vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar nos assuntos importantes das nossas cidades, Itupeva e Jundiaí, mas vou encerrar esse bloco com música. Então vou pedir para a dupla Felipe e Cadu encerrar com uma música de vocês também? É uma composição minha, gravada por Matheus Cauã, uma dupla amiga nossa. Vamos lá então. Hoje eu vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar. Percebi o desejo que você tem de me provar. E o que te impede de estar feliz? Ainda é cedo pra dizer adeus. Vejo você distante em um mundo paralelo ao meu. E nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus. E o que te impede de estar aqui? Pra não passar a hora de dizer que sim. Perde esse medo e vem correndo, me chama de amor. E beija minha flor. Esquece tudo e vem, sem medo vem, sem medo vem. Perde esse medo e vem correndo, me chama de amor. E beija minha flor. Altos Papos volta já. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. O assunto hoje é Guarda Municipal. Para isso nós estamos recebendo o comandante da Guarda Municipal de Itupeva, Dr. Vladimir, comandante da Guarda Municipal de Jundiaí, Dr. Ferraz, e ainda na parte musical, a dupla Felipe e Cadu. E Felipe e Cadu, a gente estava conversando aqui, você que perdeu aí os blocos anteriores, a gente falava que ele é um grande compositor, o Felipe, né? O Cadu compõe ou não? Compõe, mas não chega ao nível dele ainda não. É bom. Na composição você também é a segunda voz. Sim também, do mesmo jeito, não muda nada. Então vou perguntar para o Felipe, então, como é que é o seu processo de criação de música? Você precisa vivenciar uma coisa? Você pode parar, por exemplo, e escrever isso ou vem de madrugada? Tem várias ocasiões, né? Normalmente
No meu caso, são coisas quando eu acordo, normalmente mais quando eu acordo, ou durmo pensando em alguma coisa, acordo já com uma ideia na cabeça. Eu gosto muito de ler, né? Então eu tiro muitas ideias dessas leituras que eu faço. Então, aí, na hora da criação eu faço junto com o violão para sair a melodia com a ideia da letra. E como é que é isso aí? Por exemplo, se você parar agora, vou fazer uma música e o título tal, você consegue fazer uma música ou é mais difícil? Sim, até consigo, porque você tem o esboço da ideia, né, daquilo que você quer fazer. Só que, tipo assim, até chegar no 100% demora, tem esse processo de lapidação, né, que você troca palavras, arruma ali, arruma a frase, volta, vai e volta, até você achar que ela fique de um jeito que é aquilo que você estava pensando desde o começo, né? Então, a criação é mais lapidar mesmo, né? Você tem o tema, mas você vai lapidando até chegar do jeito que você quer. Entendi o que você quis dizer, mas de repente qual é o tempo médio para você fazer uma música? Médio? Cara, é relativo. Existem músicas que podem demorar mais. Já fiz música com uns 2 minutos, 5 minutos, e música eu demorei 1 semana, 2 semanas. Uma semana você acha muito? É muito. Eu achava que era mais tempo. É muito. Tipo 2 meses. Então, é relativo, né? Que tem música boa que fica boa em 5 minutos, música boa que fica... Que nem a Tudo Que Você Quiser mesmo do Luan Santana foi cerca de 2 horas, 3 horas. Você pega o Pablo Neruda, por exemplo, um grande poeta, ele demora, sei lá, 3 meses para fazer. Demorava 3 meses para fazer um poema, né? Tem muita gente então, uma semana até que é pouco, né? Tem não deixa de ser uma poesia. Tem rituais, gente tem rituais, né? Que mexe com a lua, só faz quando tem lua cheia, tem gente que gosta de fazer só. Qual que é o seu? Praia. Meu ritual é cachaça e violão. Então sai uma música por dia. Mas depois vai lapidando, chega no final do mês, joga 29 fora, sobra uma, tá legal. Né? Quase isso. O importante é isso, tem uma música boa e 30 dias bêbado. Né? Bacana. Teve uma que você já fez com o Zé Henrique? Tem uma assim que é... Mais um pedacinho. Foi música de trabalho dele, chama Homem que Homem Chora. Se acaso um dia encontrar um homem triste a chorar, se for por amor, é amor de verdade, pode acreditar. Um homem chora, chora, chora. Assim vai. Bacana, hein? Grande Zé Henrique. Esperando você. Quiser, vem pra cá, né? O Gabriel... Encontro com ele de vez em quando no futebol, joga mal pra caramba. Brincadeira, Gabriel. Fominha de bola. Brincadeira, mas joga mal, sim. Enfim. Vamos falar então, vamos entrar nesses assuntos. A gente deixou alguns assuntos aí para debater nesse último bloco. Assuntos pertinentes, se você que está aí nos assistindo, eu tenho certeza que quer saber também, de Jundiaí, principalmente a nossa Serra do Japi. Mas eu queria falar com você, a gente falava aqui no intervalo, né? Sobre alguns assuntos que a gente vai abordar nesse último bloco. Mas eu queria falar das campanhas educativas lá de Itupeva. Inclusive, recebeu até prêmios. Fala um pouquinho dessas campanhas. Você está falando de futebol, eu fui bom de bola, viu? Eu só acredito vendo. Eu sou assim. Né? Tem gravado, né? Tem história. Quem viu, viu. Se tiver mesmo, a gente coloca no meio da Vamos lá. É uma brincadeira. Agora, quando nós assumimos lá, porque a Guarda já vinha fazendo algum trabalho junto às escolas. Principalmente aquelas mais carentes, aquelas mais afastadas. Aí nós começamos a desenvolver, principalmente alguns estudos que nós fizemos ali, vai estudando lá, aqui, vimos que desarmamento infantil foi uma ótica legal que nós tivemos, junto com nossos coordenadores, junto das escolas. E que o prefeito... Esse tema, só explica um pouquinho, desarmamento infantil, parece que a molecada vai toda armada para a escola, né? Imagina, pega o caderno, metralhadora... Como é que é? 765? Não é assim, né? Não é. Primeiro, qual que é o desarmamento? O desarmamento está na mente da pessoa. Né? Então, os nossos coordenadores, aqueles que têm uma vocação, o Fernando sabe disso, né? Porque não são todos os guardas que têm essa vocação educativa, lidar com crianças. Né? Então, aqueles que estavam direcionados, primeiro, é uma questão pedagógica. Então, passa nas escolas, mas tem que ter também a aceitação dos professores, dos diretores e principalmente dos pais. Então, a gente elabora todo esse esquema, esse programa. Houve um consenso, então. Um consenso. Professores, pais, guardas. São alguns meses de trabalho. Né? Então, primeiro são feitos com os diretores, depois vai com os professores, com os pais e depois com as crianças. Né? Então, é no desenho, é ouvindo, né? Porque o guarda é um pouco de psicólogo também. Porque acaba ouvindo problemas da casa, o que tem o pai com a mãe. É incrível, né? Acho que o Ferraz passa por isso também. Então, faz o trabalho psicológico muito legal junto com a comunidade. E de onde veio essa ideia, Vlad? A ideia não é nossa, ela já está lançada, né?
Nós desenvolvemos ali na questão específica de Itupeva, como eu disse de início, a questão rural ela é muito forte, né? E nós temos muito migrante, então a cultura um pouco diferenciada, por exemplo, daqui de Jundiaí, né? Que os bairros são mais antigos, as famílias são mais antigas. E nós temos famílias muito novas, né? Que vieram principalmente do Norte e Nordeste, e que vêm com pouca educação nesse sentido. Mas que as criancinhas se adaptaram bem, né? O espírito nós que queremos aquilo. E adaptamos a realidade de Itupeva, né? E para nós a surpresa é que teve uma expansão muito grande. Tanto é que guarda do Rio Grande do Sul, de outros estados, do Norte, Nordeste, compilaram, né, o nosso programa, até entraram em contato para ver se poderiam desenvolver. A ideia é universal, a ideia não é nossa, né? E foi bacana nisso, até rendeu fruto até para o próprio Bocalhau, nos programas voltados à educação infantil, e que ajudou ele até a receber um prêmio nos Estados Unidos. Aliado a outros programas também que a prefeitura tem. Então, praticamente é uma brincadeirinha que a Guarda faz, mas que dá um resultado fantástico, né? Então, todo aquilo que representa uma arma, um perigo, ele entrega para a Guarda faz simbolicamente a destruição daquilo. E no vácuo Qual disso... que foi a arma mais surpreendente que vocês Foi uma viram? arma de verdade. De verdade? É mesmo? É verdade, porque o 38? pai, né, ligou para a gente e falou, olha, eu não estou aqui, eu quero entregar a arma. Falei, então a arma recepciona e canaliza para os órgãos competentes disso daí. Então foi uma arma de verdade, né? Mas uma coisa que chama muita atenção... Vocês esperavam isso ou foi surpreendente? Não esperavam, porque não era objeto disso, né? A escola municipal ou estadual? Ela é municipal. Na escola municipal. Municipal, porque o Estado a gente não participa, né? Porque é do Estado. Agora, com a nova mudança estatutária da Guarda, nós vamos ter uma atuação quase constante em todas as escolas, né? E o que surpreendeu também na questão infantil, os desenhos agressivos, que eles davam para nós como arma. Era uma realidade que eles estavam vivendo dentro da casa, né? Então eu orientei meus guardas, falei, vai lá, faz uma visita, vê como que está, chama o pai, Quer dizer, esse programa também canaliza a visita a família, não trazer os pais para a escola, mas sim o guarda ir até a família. A guarda, ela vai onde chamado. Então nós mudamos um pouco o foco. Qualquer tipo de reclamação, o coordenador, o inspetor, ele já vai direto na casa. Isso é importante porque, às vezes, os pais que têm problemas não vão até a escola, né? Eles se recusam a ir até a escola. Agora, quando a guarda vai até a casa, não tem como, né? Na verdade, é o caráter Só passa o microfone para o pessoal de casa ouvir o Dr. Ferraz. Na verdade, assim, o trabalho comunitário das guardas municipais é o grande diferencial, na verdade, na atuação delas frente à comunidade. Jundiaí tem um programa desse? Também temos, só que o nosso, ele chama trabalhar a questão da paz, né? E mais recentemente fizemos um trabalho com uma educadora federal, enfim, de Brasília, na área do gerenciamento de crise. Porque ao contrário, assim, a maior parte das guardas, aqui em Jundiaí nós temos 132 escolas municipais, entre creche e escolas, que é lá o primeiro grau. Mas nós temos também as escolas estaduais e agora, Vlad, as escolas particulares. E a demanda está tamanha que assim, a guarda fica sem jeito de atender só mesmo a municipal. As escolas particulares têm entrado em contato com a guarda para ter esse programa? Então, assim, nós estamos abraçando agora hoje, se a gente contar todo o efetivo do corpo discente, nós temos quase 1/4 da população de Jundiaí para atender. E é a camada da população que mais nos preocupa, porque é a formação do cidadão. Desde lá os 3 anos, hoje 4 anos, enfim, até o cidadão que já está no ensino superior. Então, a participação da guarda, nesse sentido, de tratar a questão segurança dentro de uma ideia comunitária, de uma ideia de sociabilidade, né, de ações, eu penso que esse seja o grande diferencial. E nisso a gente tem que apostar. E todas as guardas hoje, elas têm esse viés em relação à educação. Acho muito produtivo. A gente vai entrar num assunto interessante, que é a integração. A gente estava conversando aqui sobre a integração das guardas, né, da nossa região, mas eu vou aproveitar que o senhor está com o microfone, está com a palavra, e vou falar sobre um assunto importante para a nossa cidade, aqui a cidade de Jundiaí, que é a Serra do Japi. Em que pé está a Serra do Japi hoje, em termos de destruição, em termos de invasões? Como é que está a Serra do Japi hoje?
Felizmente estamos andando e andando muito bem. Só falta nós chegarmos agora ao final da administração com uma definição realmente sobre a destinação da área, qual o tipo de proteção que ela tem, que ela merece. Então, hoje nós estamos caminhando para uma fundação que é a desapropriação de áreas particulares dentro de áreas públicas. Esse é um processo... Especificamente da Serra do Japi? Especificamente da Serra do Japi. É bom que se diga que, acho que foi em 83, se eu não me engano. Sim. Eu estudei um pouquinho, em 83 teve o Condefat, Exato. E a partir daí não pôde-se mais construir nada na Serra do Japi. Só que antes existiam algumas construções. E essas construções não puderam ser destruídas, afinal de contas tinham proprietários, né? Exato. Hoje a prefeitura tem ainda aquele programa que, se por acaso o proprietário quiser se desfazer, tem obrigatoriamente que vender para a prefeitura, né? Exatamente. Mas veja, você está falando de 1983, nós estamos em 2014. Eu nasci em 85, olha que coisa. Então, assim, é um processo realmente lento, mas gradativo, e tem caminhado nesse sentido. Agora, com relação à fiscalização, é importante salientar que hoje, só para a Serra do Japi, em que pese 92 quilômetros quadrados, hoje que compreende só a área de Jundiaí, só para ela nós temos 32 guardas, 24 horas por dia. Temos um efetivo de 370? 370. E a ideia agora é ampliar isso. Nós temos o patrulhamento monitorado e temos câmeras instaladas hoje em pontos estratégicos e uma diretamente dentro da serra. Há o projeto para a instalação de mais 4 câmeras e com essas 4 a gente fecha praticamente os 354 quilômetros quadrados, não só da área de Jundiaí, mas Cabriúva, Cajamar e Pirapora. De forma que, nesse sentido, a gente está avançando. Forma a Serra dos Cristais. Isso, chega a abranger a Serra dos Cristais. E, fora isso, a gente emprega um helicóptero também, com a fiscalização mensal em todas essas áreas, com o objetivo de fiscalizar, integrado com a Polícia Militar Ambiental. Então, de forma que está fechado. É preciso caminhar só no modelo de proteção. A conscientização da população, a visitação ainda está aberta à população? Está, mas hoje ela tem uma visitação monitorada. Ou seja, a pessoa que entra dentro da área da Serra do Japi hoje, ela tem regras que devem ser seguidas em relação à preservação e à conservação, e busca-se principalmente a sensibilização e conscientização dessa pessoa na necessidade da preservação e conservação da Serra do Japi. Bacana. Tenho certeza que tinha muita gente que estava com essa dúvida, sanamos a dúvida. Vou entrar num outro assunto que eu acho interessante, sobre o armamento da Guarda Municipal. Muito se discutiu nos últimos anos sobre é possível, não é possível, a Guarda Municipal tem o direito, tem o dever de andar armado, não tem. Em que pé está isso hoje? Hoje, ainda com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, infelizmente, continua sendo regrado pelo Estatuto do Desarmamento, conforme antes. De forma que hoje há o quesito de número de pessoas no município, a densidade demográfica, a questão dos cursos, a questão de se atender à grade Senasp, a exigência de cursos de formação, psicotécnico, enfim, toda uma gama de exigências que, para a guarda estar armada, é preciso realmente estar adequada à legislação. Certo. Um outro assunto, eu vou pedir para que o Vlad explique melhor, já que ele faz parte, o presidente do conglomerado é o Ricardo Bocalon, que é prefeito da cidade de Itupeva. Existe uma integração entre as guardas, eu não sabia disso. Por acaso houver um conflito muito grande em Itupeva, por exemplo, ele pode pedir ajuda para as guardas municipais dos municípios vizinhos. Eu não sabia disso. Como é que é isso? Primeiro, eu brinco com você o seguinte, hoje Itupeva é a capital do aglomerado urbano de Jundiaí, porque é o presidente lá. Né? Então, o presidente, é chique demais. Você tem ideia, Jundiaí fica na Grande Itupeva. Na Grande Itupeva. Na verdade, Robson, as guardas sempre tiveram um bom relacionamento, né? Com a própria criação do aglomerado, ela ficou mais latente isso daí. Por quê? Como é um território político que se criou, e com o alavanco que deu o Bocalon de 2 anos para cá, o aglomerado tomou uma dimensão maior, né? Então, os problemas são muito parecidos, né? E a bandidagem,
enfim, o crime ele não tem fronteira. Ele não pede licença para entrar em Jundiaí ou para sair de Jundiaí, né? Então, existe um convênio nesse sentido, que será aprimorado agora com o próprio estatuto que foi aprovado esses dias, através dos convênios, né? Para melhorar. Já houve uma situação de juntar, de integrar? Sim, como o próprio Ferraz falou, porque ter várias escolas de formação, pode ter uma. Né? Aí você diminui o custo. Já que tem o conglomerado, né? Você diminui o custo, diminui uma série de coisas. E os próprios cursos que nós temos que fazer, que é a exigência do Senasp, poderá ficar muito mais fácil. Porque hoje as guardas têm que fazer uma loucura total. Um vem aqui com o Ferraz, um vai para Indaiatuba, um vai para São Paulo, ou seja, existe uma dificuldade. Aliado sempre com a vontade política do prefeito também, né? Porque a obrigação, nós temos que fazer a reciclagem e a formação de acordo com as leis vigentes do país, que é o Senasp que regula isso. Então, as exigências são muito grandes. Para estar armado hoje, ele não adianta ser um bom atirador se não passar no exame psicológico, né? Então, o comandante não vai entregar uma arma para ele. E porque existe toda uma responsabilidade do comandante civil e criminal, né? Fora administrativo e outros aí, preceitos legais na espécie. Então, é um cuidado muito grande, né? E o guarda, ele tem que estar preparado para isso. E os convênios vêm para ajudar. O conglomerado, eu acho que vem ajudar bastante, né? Até falei com o Bocalon, porque ele pediu todo um resumo dessa nova lei. Coloquei os pontos, né? E provavelmente aqui, logo, ele vai fazer numa questão de prefeitos, né? Porque, por enquanto, o Ferraz tem tomado a iniciativa para âmbito de guarda. Mas, como ele é o presidente, então, logo, ele vai chamar todo mundo aí e fala, escuta, agora nós vamos legalizar essa questão de convênio para o aglomerado. Tá certo. Bom, encerrou o nosso papo aqui, encerrou o nosso tempo. Eu acho que deu para a gente ter uma ideia como é que está a Guarda Municipal de Itupeva, a Guarda Municipal de Jundiaí, do conglomerado também. Quero agradecer demais a participação do Dr. Vladimir, por ter se disposto a vir até aqui para explicar como é que está a guarda. Agradeço. E se alguém quiser saber um pouquinho aí da Guarda Municipal lá de Itupeva, como é que faz? Tem algum site? Pode entrar no site da Prefeitura? Tem, é o site oficial, né? A guarda também tem um site oficial. Depois até pode colocar o número. GC aí embaixo. Estamos à disposição. A guarda, ela mudou, ela atende o povo. Eu não sei se você conhece a nossa produtora, Fabiana Purpo. Eu conheço um pouco. Acho que ela pode, ela vai colocar. Ela vai quebrar nosso galho. Mas a guarda, ela atende, é aberto. Né? Nós atendemos não só problema de ordem pública, é briga de marido e mulher, é filho que não quer... Enfim, a gama é enorme. Então, a gente direciona. Né? Agradeço a sua participação. Vladimir. Eu que agradeço. Agradecer também, doutor Ferraz. Muito obrigado pela disposição de ter vindo aqui falar sobre a Guarda Municipal de Jundiaí. Na verdade, a gente que agradece essa oportunidade, até para explicar à população qual é o nosso trabalho, qual é a nossa função. E a Guarda de Jundiaí, tal qual as demais, estará sempre à disposição da população em havendo aí interesse, havendo necessidade. Eu agradeço a oportunidade. Tá certo. Deixa eu agradecer também a dupla Felipe e Cadu. Obrigado pela participação de vocês. Se alguém quiser contratar Felipe e Cadu para casamentos, velórios, enterro de sogra, a gente agradece o convite aqui. Obrigado, viu? Quem quiser ficar sabendo um pouquinho mais sobre o Felipe Cadu, é só acessar o site www.felipecadu.com.br. Cadu é com K? Com K. É com K. Porque tem que ter um negócio chique, né? Tem que mudar um pouquinho, né? Tá certo. felipecadu.com.br. Esse um telefone para contato? Telefone, vai passar na telinha aí. Tem aí embaixo. Não vai lembrar de cabeça mesmo, não. Preparem uma música para a gente encerrar então o nosso programa. Eu sempre encerro com uma mensagem minha, essa frase é minha, está lá no meu Twitter, @RobsonMarcelo, está lá no meu Facebook também, facebook.com/RobsonMarcelo. Procure lá. E você quer entrar em contato conosco, quer indicar uma boa entrevista, um bom papo aqui, quer indicar uma boa atração musical para o nosso programa, autospapostv@gmail.com. A frase que eu escolhi foi essa daqui. A maioria dos nossos arrependimentos vem quando nós não fazemos. Pense então. Até a semana que vem, se Deus quiser, a gente encerra com Felipe e Cadu. Te ver, já te quis, me ver tão feliz, um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar, que você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. Agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porque
eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. Agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porque eu só preciso viver o resto dessa vida com você, com você, com você.